Trump. Falar do Lourão. O presidente norte-americano Donald Trump encerrou especulações sobre um terceiro mandato durante uma entrevista ao programa Meet the Press, na NBC. Trump disse: há muita gente vendendo boné 2028, mas isso não é algo que eu pretendo fazer. Mandou na lata o Lourão. Quando questionado sobre possíveis sucessores, elogiou o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Sobre Vance, Trump afirmou: não quero me envolver nisso. Acho que ele é um cara fantástico e brilhante, e confirmou que poderia estar no topo da lista. Em relação a Rubio, o presidente americano postou no Truth Social: quando tenho um problema, ligo para o Marco e ele resolve. Brasileiros e brasileiras, fiquem de olho nesse Marco Rubio. E aí, o que vocês acharam dessa? Lourão demonstrando desprendimento. A regra americana não permite 3 mandatos, mas o cara está dizendo que não vai armar nada para ter um terceiro. Não é isso? Dácio Bracarense, o cara está agindo bem, hein? Tá, inclusive, tá desmontando aí qualquer tipo de narrativa que começou a ser construída recentemente de que ele tentaria um terceiro mandato, quebrando aquilo que estabelece a legislação americana. E já que a esquerda lançou o movimento, ele de forma muito inteligente já começa a sua campanha, né, lançando aí uma possível candidatura futura do Marco Rubio, que é um nome forte, e ele aqui ratifica isso, estabelecendo o Marco Rubio como um verdadeiro trator, né, e o Vance, que todo mundo já conhece, sabe das suas opiniões também, igualmente conservadoras, e, obviamente, ele aproveitou esse disse-me-disse para poder já informar que o campo conservador nos Estados Unidos tem gente, e gente boa, para poder substituí-lo, respeitando a regra do jogo. É isso, Serro. José Sepúlveda, em relação a Marco Rubio, qual é a sua expectativa em relação ao secretário de Estado norte-americano e que também hoje está cuidando da área de segurança nacional, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos da América? Será que eles vêm com firmeza para cá resolver o problema do narconegócio na América Latina? Olha, eu acho que o Marco Rubio é uma pessoa que tem muito mais experiência política do que o próprio Vance. Ele é uma pessoa muito mais versada. Depois, ele tem uma origem cubana, não é? E isso lhe dá uma força no mundo latino e dá uma força, sobretudo, na visão que ele tem sobre a América do Sul, a América Latina, etc. Por quê? Porque ele sempre bateu na tecla de que era preciso os Estados Unidos impedirem o avanço da China no continente, e nós estamos vendo que o Brasil está sendo loteado para a China, desde o Supremo Tribunal Federal até a agricultura, tudo está sendo loteado para a China. Eu faço aqui chamo aqui a atenção para uma coisa que talvez poucas pessoas tenham prestado atenção. Mas outro dia o Trump fez uma declaração sobre a Venezuela e sobre o petróleo venezuelano. Quem enfrentou o Trump da parte da China? Foi algum secretário do Partido Comunista? Não, foi o embaixador da China no Brasil. Como se o Brasil fosse uma colônia chinesa, e ele falou daqui contra o Trump. Eu achei isso de uma gravidade única. Então, o Marco Rubio é uma pessoa que tem essa agenda de enfrentamento e ele percebe que todas as organizações criminosas que atuam na América do Sul, elas, no fundo, têm uma mão chinesa também. André Marcília, o time do Lourão está no aquecimento e todos de olho na China. A China está de olho grande no Brasil e já tem informações de que ela estaria usando laranjas para comprar gigantesca quantidade de terras no norte do Brasil. Bicho vai pegar se for nesse ritmo, hein? É interessante, essa manifestação do Trump, ela mostra, né, Serrão, institucionalidade, que é o que um presidente deve mostrar. Aliás, curiosamente, deveria mostrar sempre, né? Não deveria ser algo a se elogiar,
deveria ser uma obrigação de todo e qualquer comandante, todo e qualquer governante ao assumir um mandato. Mostrar institucionalidade, dar segurança para todo mundo e, com isso, até possibilitar que já haja especulações de quem o sucederá, sem que essa especulação aconteça de dentro do governo, na sede do governo. É muito ruim que se comece, como aqui no Brasil é bastante corriqueiro, que se comece a fazer campanha no meio do mandato. Né? A gente vê muito isso aqui, a pessoa governa um ano, no máximo 2, e depois já começa uma campanha. E quando essa campanha não vem, fica aquela especulação, quem que vai suceder, quem que não vai, e aí no final a gente acaba não tendo nomes fixos, enfim, isso se perde. Isso atrapalha o governo. Eu acho que o Trump está fazendo muito bem ao tirar da frente dele essa questão e dizer, se vocês querem especular, não comigo. Especulem com os nomes aqui que eu estou sugerindo e me deixem governar. Olha, nada melhor. Vamos nos lembrar que o Brasil já passou por situações como essas aqui, pouco institucionais, inclusive no governo do FHC, que houve aquela mudança toda para que houvesse a reeleição, e a gente tem uma herança depois disso, decorrente disso, que não foi boa, de como as regras podem ser mudadas no meio do jogo. Regras mudadas no meio do jogo geram insegurança, sobretudo no espectro eleitoral. Que o diga o nosso TSE, a nossa Justiça Eleitoral, que gosta aí de fazer substituições a todo minuto, a todo momento. Hoje, inclusive, a gente tem mais uma condenação da Zambelli, que a gente vai depois comentar, mas a nossa Justiça Eleitoral muda todas as suas regras no meio do jogo, e isso é de um alvitre à nossa institucionalidade. Já que falamos do Lourão, vamos para o contraponto mundial dele. O presidente Lula participou hoje do dia militar de celebração dos 80 anos da vitória soviética sobre o nazismo na Praça Vermelha em Moscou. Evento comandado por Vladimir Putin, contou com a presença de 29 líderes internacionais, incluindo o presidente chinês Xi Jinping, ou seria presidente do Brasil? Bom, não sabemos. Entre os participantes estavam dirigentes de regimes autoritários, como Nicolás Maduro, da Venezuela, Díaz-Canel, de Cuba, e Lukashenko, de Belarus. Durante seu discurso, Putin olhou feio assim para o Lula, declarou que foi a União Soviética que libertou o mundo do nazismo e comparou a guerra na Ucrânia à luta contra o fascismo europeu. Após o evento, seguirá para a visita oficial à China o nosso companheiro Stalinácio da Silva, como bem o chama a turma do Caceta e Planeta, saudosa galera. Dárcio Bracarense, esse modelito Stalinácio não dá, né? Definitivamente. Esse tema caberia uma discussão bem longa, né? Começa com o Pacto Germano-Soviético, conhecido de todos, Molotov-Ribbentrop, uma vez que não haveria nazismo sem o patrocínio luxuoso dos soviéticos. Portanto, seria necessário fazer uma discussão se é justo que os soviéticos se arroguem o fato de que eles combateram de algum modo aquilo que eles mesmos construíram. Agora, o mais importante desse momento que a gente está vivendo é essa aliança, esse eixo do mal. O Brasil ele está se colocando ao lado de potências que não têm nenhum apreço pela democracia, que não têm nenhum apreço pela vida humana, que estão, nesse momento, provocando mortes em guerras absolutamente incompreensíveis, patrocinando conflitos em toda parte. A gente falava no programa dessa semana ainda sobre o conflito na Caxemira, e ali tem influência chinesa, e o Brasil fazendo parte desse eixo, enfim, fazendo parte desse bloco que não tem apreço nenhum pela democracia, está aqui no Brasil perseguindo pessoas em nome da democracia. Então, acho que é um momento delicado. A documentação histórica sobre esses encontros, eu acho que falta na grande imprensa, porque se, por um acaso, esses conflitos vierem a ganhar escala, a gente estará, eu sempre repito isso, do lado errado da história, meu amigo Serrão. Sepúlveda, qual é o verdadeiro significado dessa reunião dos BRICS?
Lembrando que está lá a China, e a gente está vendo aí no mundo um quebra-pau entre Paquistão e Índia. E a China também faz parte dos BRICS. E aí, como é que fica esse rolo? Olha, eu acho o seguinte, que eu não vou aqui repetir o que o Darcio disse, né, sobre os pactos Ribbentrop-Molotov, é que parece que os russos eles esqueceram isso, né? Enfim, parece que a memória não passou. Mas vejam o seguinte, o Putin ele aproveitou para tornar aquela cerimônia uma justificação da invasão da Ucrânia. E dando a mentirosa explicação que seria para combater o fascismo na Ucrânia. Então, o Lula ele está oficialmente apoiando o invasor. Ele não está apenas numa cerimônia, né? Isso é de uma gravidade única, porque ele só está alinhado com ditadores, são todos ditadores, eu acho muito engraçado, líderes não, todos são ditadores. Muito curioso ele abraçar também o próprio Maduro, né? Que quando ele sabe que o próprio secretário de Estado Marco Rubio disse ele não é mais um governante, ele é um criminoso que está comandando a Venezuela, não é mais um. E é essa gente que o Lula está abraçado. Bom, e a questão do Paquistão e da Índia, eu ainda hoje ouvia um militar israelense fazendo uma análise. Ele disse o seguinte: estamos num Paquistão apoiado pela China e numa Índia apoiada pelos Estados Unidos. Esse é o bastidor desse confronto. E o nosso amigo Lula está lá ao lado de quem? Do Xi Jinping, né? Dureza. Fabiana Barroso, e o presidente Lula criticou diretamente e duramente Donald Trump durante esse encontro bilateral com Vladimir Putin em Moscou. Disse Lula: as decisões de taxação unilateral jogam por terra o livre comércio, o multilateralismo e o respeito à soberania dos países. Enquanto o presidente brasileiro fazia essas críticas, Putin demonstrou sinais de aprovação, lógico. Líder russo elogiou relações bilaterais e defendeu a ampliação da parceria estratégica através de fóruns como o G20, os BRICS e a ONU. Lula foi a Moscou para ver a parada militar. Essa parada, Fabiana Barroso, a parada do Lula parece a parada errada. Está no lado equivocado da história, o lado dos tiranos, não é isso? Sempre esteve parado nesse exato lugar, né, Serrão? E nunca quis mudar, nem fez menção de que seria diferente. Quem votou nele, votou nesse pacote. Eu fiquei horrorizada. Aliás, eu continuo. Também com uma publicação do próprio Alcolumbre, né, que estava ali falando, nossa, como é maravilhoso esse desfile, só faltou eles completar, né, desses tiranos que querem acabar com o Ocidente. Esse pessoal ou é sem noção, ou é mau caráter, ou os dois. Né? Aí fica a critério de todos para decidir. A respeito do Lula, é óbvio que ele foi lá dizer que o Brasil é serviçal desse eixo do mal, né, de todo esse eixo do mal. Tudo que ele vem fazendo no governo dele está muito claro. Ele fala de Celso Amorim, né, com grande, assim, aquele apego, né, de ditadores mesmo que não enxergam a realidade. Ele se embananou na frente do Putin. Essa cena é maravilhosa. Acho que não colocar o microfone, eu não entendi, fone de tradução. E o Putin olhando com aquela cara de raiva. Desculpa, gente, mas nessa hora que Deus me perdoe. Porque eu pensei, Putin, pois é, ele irrita gente que ama muito mais. Né? Pode dar um chá aí, desses que você tem especial, quem sabe. Depois da brincadeira, você gente... Você está ligado? Fala, Marcília, quem ia falar? Sepúlveda? Não, já falei. Quem ia falar? Acho que a Fabiana não acabou. Então conclui, Fabi. O que você ia falar? Não sei se vocês estão me ouvindo direito. O microfone está bom? Estamos ouvindo. Tá? Uhum. Então tá bom, porque eu acho que entrei e estava chiando. Não, para concluir, Serrão. Então, tudo isso que a gente está vendo lá, esse ajoelhar, é realmente o que o senhor Sepúlveda estava falando. É um plano, existe um plano, não um plano do Cebolinha e da Mônica, é um plano real de alinhamento do Brasil com essas tiranias
orientais, que não tem nada a ver com o que é o brasileiro, que também vai contra as nossas tradições, nossos valores e vai levar para o caos. Por isso que ele criticou as medidas do Trump. É muito parecido com o discurso do Maduro, né? Só falta falar, Yankee mauzão, né? Vocês acabam destruindo o mundo. E não é bem isso. A gente sabe do que se trata. Estão vendendo o Brasil a preço de banana. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.